Daniel capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram umas 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e pôs-me sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar a meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema um intercessor amado no céu. Um intercessor amado no céu. Daniel é um dos maiores exemplos de oração em toda a Bíblia. Poucas biografias são tão significantes como a história deste homem. Alguns homens importantes na Bíblia, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Salomão, como Pedro, tiveram seus pontos relevantes, mas também a Bíblia registra
suas quedas, seus fracassos, seus pecados, suas falhas, seus equívocos. Mas não encontramos nada na biografia de Daniel que descreva deslizes, fracassos, quedas. Ao contrário, este homem começa com a vida fiel, durante a sua adolescência, enfrentando riscos, oportunidades, passando por adversidades e por promoções, e em todos os momentos manifesta sua fidelidade absoluta a Deus. No capítulo 2, versículos 17 e 18, encontramos-lo unindo-se aos seus amigos para intercederem, salvando os magos de uma chacina. No capítulo 6, versículo 10, encontramos-lo orando com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, mesmo correndo o risco do martírio, mas buscando a face de Deus. No capítulo 9, versículo 3, encontramos Daniel, já agora ancião, com cerca de 83 anos aproximadamente, descobrindo através da leitura de Jeremias que o cativeiro babilônico estava chegando ao fim, e ele ora a Deus pedindo ao Senhor perdão para ele, para os príncipes, para os governantes, para o povo de Judá, confessando o pecado e pedindo a clemência e a misericórdia de Deus. Agora no capítulo 10, encontramos Daniel, ancião, no 3º ano de Ciro, chorando, orando, jejuando em favor da sua nação. Esse texto que lemos nos mostra algumas lições extremamente oportunas e preciosas sobre intercessão, sobre oração, sobre jejum, sobre batalha espiritual. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos relevantes desse texto. Em primeiro lugar, quais são as marcas então de um intercessor? Primeiro, o intercessor recebe o fardo do seu povo sobre os seus ombros. O intercessor é aquela pessoa que sente o peso dos pecados da sua nação, da sua gente, do seu povo, na sua própria pele, sobre os seus próprios ombros. Primeiro ponto que você nota é o choro de Daniel pelo seu povo. Veja você no versículo 2. Diz o texto que Daniel, naqueles dias, pranteou durante 21 dias, durante 3 semanas. Ele era um homem já idoso, por mais de 84 anos, e ele ora, e ele chora, e ele pranteia diante de Deus. Você pode perguntar, o que é que levou este homem a prantear diante de Deus? O que está acontecendo que leva esse homem às lágrimas? O que deveria levar um membro de igreja, um líder de igreja, um servo de Deus às lágrimas? O que está acontecendo é o seguinte: no capítulo 9, Daniel está orando e clamando a Deus para a libertação do povo do cativeiro babilônico. Porque não obstante Deus ter determinado que o cativeiro seria de 70 anos, Deus também determinou que a libertação do cativeiro passaria pelo arrependimento do povo. Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O fato de Deus decretar não significa que nós não devemos nos humilhar diante de Deus e buscarmos a Deus em oração. É por isso que a soberania de Deus não anula a oração. Daniel ora, Daniel clama, Daniel pede a Deus perdão, porque ele sabe que a libertação do cativeiro passa pelo arrependimento do povo. Agora, 3º ano de Ciro, o povo já está na Palestina. Mas ele está chorando por 2 razões. Primeiro, ele está chorando porque nem todos os judeus resolveram voltar para a Palestina. Ele está chorando porque, na verdade, muitos dos judeus que foram para a Babilônia amaram a Babilônia, se aculturaram na Babilônia, não quiseram voltar para a Palestina, não quiseram voltar para Jerusalém. E mais, a segunda razão por que ele chora é que aqueles poucos que voltaram, ao começarem a restaurar a cidade de Jerusalém, os muros e a construção do templo, encontraram uma forte oposição dos samaritanos. Os samaritanos fizeram 2 propostas. A primeira delas foi esta: vamos construir com vocês.
Deixe-nos associar a vocês. Vamos fazer esse trabalho junto. Era uma proposta ecumênica. Vamos trabalhar juntos. Embora não tivessem as mesmas convicções, a mesma fé, eles queriam se unir ao povo de Deus. E Zorobabel entendeu que aquela proposta era um laço. E disse: nós não temos nada com vocês. Vocês não vão trabalhar conosco. Porque não temos as mesmas intenções, não temos as mesmas convicções. Então diz a Bíblia que aí o inimigo mostrou suas unhas. E começa a orquestrar contra Judá. Escrevendo cartas infamatórias, mentirosas. Para o rei da Síria. Para o rei, do Império Medo-Persa. Para que este rei trabalhasse no sentido de paralisar a obra. E por um tempo, a obra foi paralisada. Por um tempo, a oposição prevaleceu. Por um tempo, a oposição do inimigo venceu o povo de Deus. Irmãos, esse é um ponto dramático. Quantas vezes, na perspectiva humana, o inimigo se levanta e parece abafar o povo de Deus, sufocar o povo de Deus, estagnar o povo de Deus, paralisar a obra de Deus. E o povo de Judá parou a obra, parou a construção do templo, estagnou tudo, parou tudo. E Daniel está chorando exatamente por isso. Chorando porque agora o povo está de volta em Jerusalém, mas não está cumprindo o propósito de Deus na volta. Por isso ele chora. Segundo lugar, não apenas choro pelo povo, mas jejum e oração pelo povo. Vejam vocês o verso 3. Ele diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Veja você que ele jejua, e ele se recua, se encolhe. Quando ele diz, não untei a minha cabeça, quando ele estabelece essa questão, não ungir com óleo algum, ele está dizendo o seguinte: ele deixou por um tempo a vida pública e se recolheu para oração e jejum. Amados irmãos, eu chamo a atenção para um fato. Leia a Bíblia, por favor. E sempre que você encontrar o povo de Deus jejuando, pare. E veja o que está acontecendo. Veja o resultado. Sempre que você encontra o povo de Deus orando e jejuando, note que alguma coisa muito grande vai acontecer em consequência disso. Nós perdemos essa prática, irmãos. Nós nos esquecemos deste ponto vital do cristianismo, tanto veterotestamentário quanto neotestamentário. Os grandes momentos da história da redenção foram precedidos por oração e jejum. E Daniel entende que ele precisa orar, mas também precisa jejuar. Daniel entende que hora de recuar diante de Deus, um homem de vida pública tão intensa, ele diz, tem hora que é preciso parar e se encolher e se humilhar diante de Deus. E ele tem uma causa a apresentar diante de Deus. A melhor definição que eu encontro de jejum é a definição do Dr. John Piper. Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Jejum é saudade de Deus. Dr. John Piper, no seu livro Hunger for God, Fome de Deus, ele faz uma pergunta para mim das mais relevantes que poderíamos pensar. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive o jejum, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunta a ele, se eu me alimento para a glória de Deus, se eu como para a glória de Deus, e eu jejuo para a glória de Deus, então qual é a diferença entre comer e jejuar? E a resposta dele é magnífica. Ele diz o seguinte, a diferença é a seguinte, embora você come para a glória de Deus e jejua para a glória de Deus, quando você come, você se alimenta do símbolo. Quando você jejua, você se alimenta da essência. O pão da terra é símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu. Grande aspecto é que nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra que nós perdemos o gosto do pão do céu. É preciso voltar à prática do jejum. É preciso redescobrir esta arma poderosíssima que Deus colocou nas nossas mãos, de buscar a Deus com oração e jejum, e foi isso que Daniel fez em favor do seu povo e da sua nação. Segunda, terceira coisa, queridos irmãos, precisamos perguntar, por que motivo ele ora, ele chora e ele jejua?
ele chora, ele ora e ele jejua por causa da sua nação. Será que nós não temos motivos, ao olharmos para a igreja hoje, também nos dedicarmos ao choro, à oração e ao jejum? Não temos visto também os samaritanos tentando impedir o avanço da igreja? Não temos visto muitos irmãos nossos se associando com os samaritanos? Não temos visto tantas vezes a orquestração do inimigo tentando paralisar a obra de Deus e muitas vezes temporariamente logrando êxito neste projeto iníquo e perverso? Não temos visto tantas vezes outros irmãos se adequando, se adaptando, se acomodando na Babilônia e deixando de voltar-se para Deus, para realizar a obra de Deus? Não temos visto tantas vezes a obra de Deus estagnada, parada, estacionada, porque o povo de Deus perdeu o ânimo de levantar a obra de Deus? Não temos visto tantas vezes a letargia marcando a obra de Deus? Como reagir a isso? Daniel nos ensina que é tempo da igreja também chorar, também orar e também jejuar. Segunda coisa, segundo ponto da nossa meditação. O intercessor amado no céu é alguém que recebe visitação especial do céu. Dos versículos 4 a 12, acontece um fato maravilhoso. Um anjo do Senhor se apresenta a ele, no dia 24 do primeiro mês. Estando eu à borda do grande rio Tigres, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como estrondo de muita gente. É difícil interpretar isso aqui. Tão difícil é que estudiosos e comentaristas reformados, uns pensam que esse texto está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Pela semelhança que ele tem, Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 17, aquela aparição do Senhor Jesus Cristo glorioso, ressurreto, a João na ilha de Patmos. Outros entendem que não pode aplicar-se a Cristo, e eu penso desta forma. Eu penso que esta figura não pode ser do Senhor Jesus Cristo por uma única razão. É a razão expressa no versículo de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Eu não posso entender que este anjo refere-se a Jesus Cristo, numa teofania da segunda pessoa da Trindade, porque não posso imaginar a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, precisando de reforço numa batalha espiritual. Não posso entender Jesus Cristo sendo resistido por um príncipe espiritual durante 21 dias, precisando de reforço do arcanjo Miguel para vencer essa batalha. Para mim, este é um argumento irresistível para provar que, de fato, essa descrição é de um anjo e não da segunda pessoa da Trindade, de uma teofania do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o certo é que este anjo, com características tão gloriosas, vem do céu para trazer uma revelação especial a Daniel. E como é que Daniel reage a esta revelação do anjo de Deus? Primeiramente, com discernimento. Veja, por favor, versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu. Os homens que estavam comigo nada viram. Lembram da história de Paulo, ou de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco? Quem estava com ele também teve visão, mas não entendeu. Não compreendeu a voz. Não se apercebeu do teor central da mensagem passada a Saulo de Tarso. Os homens que estavam com Daniel tiveram também um impacto daquela visão. Temeram e fugiram. Mas só Daniel entendeu. Essa é uma coisa impressionante, porque só aqueles que estão na intimidade de Deus e que conseguem discernir a voz de Deus. Lembram que quando, em João 12, o Pai se manifesta do céu com uma voz, como que de trovão, uma voz poderosa. As pessoas circunstantes disseram, foi um trovão. Outros disseram, foi um anjo. Mas na verdade não era nem um trovão, nem um anjo, era o próprio Deus falando.
Quando as pessoas não têm intimidade de Deus, elas não discernem a voz de Deus. Às vezes pensam que é uma voz natural, outros pensam que é uma voz mística, mas não discernem claramente qual é a voz de Deus. Só Daniel discerniu. Só Daniel. Só quem anda na presença de Deus tem verdadeiramente discernimento espiritual de forma plena. Segunda reação de Daniel, além do entendimento, do discernimento, foi quebrantamento. Olha o versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Quem tem uma visão, irmãos, da glória de Deus, seja de uma teofania, seja de uma manifestação de um ser angelical enviado por Deus, fica absolutamente impactado por esta revelação. Esse é um fato para mim marcante, porque toda vez que você encontra alguém confrontado com a glória de Deus, esta pessoa se humilha. Não há vaidade, não há envaidecimento, não há autoengrandecimento, há humilhação, há quebrantamento. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele sentiu suas forças se esvaindo, seu rosto se empalidecendo, diante da glória e da majestade da revelação que ele recebeu. Em terceiro lugar, a outra reação que foi mais uma obra de Deus na vida dele foi a consolação. Versículo 12. Então o anjo lhe disse: não tenha medo, Daniel, não tenha medo. E quais são as palavras que Deus traz para ele? Primeiro, por que ele não devia ter medo? Primeiro, versículo 11 revela: porque você é um homem muito amado no céu. Versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Capítulo 9, nós lemos, quarta-feira anterior, que a resposta à oração de Daniel foi porque ele era um homem muito amado. Por isso eu vim, disse o anjo. Amados irmãos, essa é uma das figuras mais fantásticas. Alguém conhecido no céu, amado no céu. Um servo de Deus, uma serva de Deus, é conhecido nos três mundos: no céu, na terra e no inferno. Lembram-se quando os filhos de Seva foram tentar expulsar aquele demônio daquela pessoa que estava possessa? Os espíritos imundos saíram neles, dizendo o seguinte: nós sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? Os demônios sabiam quem era Paulo. Paulo era conhecido no inferno. Paulo era conhecido no céu. Paulo era conhecido na terra. Recebemos a informação que Daniel é um homem muito amado no céu. E essa é a primeira palavra de consolação que ele recebe. A segunda palavra de consolação que ele recebe no verso 12 é que as suas orações foram ouvidas. Diz o texto aí no versículo 12. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Terceira manifestação de consolação que ele recebe, está no verso 12 ainda. Por isso, por causa da tua palavra é que eu vim. Quando um servo de Deus ora, quando uma serva de Deus ora, Deus move os céus para responder a sua oração. Mas é um terceiro ponto, queridos. O intercessor amado no céu é alguém que recebe resposta às suas orações. E no versículo 12 nós aprendemos três coisas. Duas no versículo 12 e uma no versículo 13. Primeiro, resposta imediata da oração. Versículo 12 informa: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Resposta imediata. Que coisa fantástica, irmãos. Há poder de Deus manifestado através da intercessão. Quando a igreja ora, os céus se movem. O braço de Deus é acionado. O poder de Deus é liberado. Resposta de Deus é deferida. Imediatamente, disse o anjo para Daniel. O que me impressiona, queridos, é que diz o texto que Daniel aplicou o coração para fazer o quê? Para compreender e para se humilhar. Sabe o que me choca hoje? É que aquelas pessoas hoje que julgam mais compreender a palavra de Deus, via de regra, são aquelas que menos se humilham. Na verdade, os homens que mais deveriam se humilhar diante de Deus
são aqueles que mais têm a graça de compreenderem a palavra de Deus. Os teólogos deveriam ser os homens de coração mais quebrantado, de joelhos mais dobrados. À medida que se aplica a compreensão, também se humilha. É impossível compreender a palavra de Deus sem se humilhar diante de Deus. É impossível ter luz na mente, ter o coração gelado, os joelhos endurecidos e calcificados. Ele compreendeu e ele se humilhou. Mas vejam vocês outra coisa. A resposta não foi apenas imediata, mas a resposta foi imediata. Ou seja, através de um instrumento, Deus aciona um anjo com características tão extraordinárias e sublimes, ao ponto de parecer-se com o próprio Filho de Deus, para vir trazer a resposta para Daniel. Que coisa maravilhosa, irmãos, é o ministério dos anjos. Aliás, se você quer ter uma palavra de consolo na Bíblia, estude a angelologia. Você vai ver que os anjos são poderosos, são ministros de Deus, que trabalham para aqueles que herdam a salvação, e eles estão a nosso serviço, a serviço da igreja, a serviço de Deus, servindo a igreja, melhor dizendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantas vezes os anjos de Deus já livraram você, já cuidaram de você, já consolaram você, já protegeram você, sem que você notasse isso. Mas a terceira coisa que eu destaco aqui no texto, é que resposta imediata, mas resposta resistida. Olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E alguns estudiosos entendem aqui no campo espiritual, outros apenas no campo físico. A maioria dos intérpretes entende que este príncipe do reino da Pérsia é uma figura espiritual, no mundo angelical. Porque é difícil compreender que fosse um reino terreno, precisando de um anjo ainda pedir socorro ao arcanjo Miguel para enfrentar este príncipe. Você nota, por exemplo, quando Senaqueribe ameaçou o povo de Deus e abusou do povo de Deus, precisou um anjo só para dizimar 1 milhão de soldados assírios. Daí o nosso entendimento é que esta resistência aqui é no mundo espiritual. E meus irmãos, entender isso é da mais alta importância para a vida cristã. A vida cristã, segundo Francis Schaeffer, tem 2 andares. O andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é o andar onde você vê, você escuta, você fala, você toca, você anda, você corre, você dorme, você se levanta, você come, você vive, você nasce, você morre. O andar de cima está agindo ao mesmo tempo que o nosso, mas é invisível. É o reino espiritual, no mundo angelical. Está existindo verdadeiras lutas, verdadeiras batalhas que se travam, onde há uma conexão entre o mundo físico e material com o mundo espiritual. E diz o texto que Deus defere a oração no primeiro dia que Daniel ora. Mas entre a resposta dada e a chegada da resposta a Daniel, demoram-se 24 dias. 21 dias no primeiro dia, quando o anjo fala com ele no 24º dia. Por quê? Porque houve uma resistência, porque houve uma batalha espiritual no reino espiritual. Entendemos nós isso? Compreendemos nós tantas vezes esse nível da batalha espiritual da oração? Temos nós capacidade de perseverar na oração? Quando a resposta parece tardar-nos? Quando oramos e parece que a resposta não chega? Temos nós compreensão do que se passa acima da nossa cabeça, no andar de cima? 4º lugar, Daniel recebe discernimento dos propósitos de Deus na história. O intercessor é alguém que tem também compreensão. Veja o versículo 14. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Por que é que Daniel orava? Para a restauração do seu povo na Palestina. Deus diz: meu filho,
Eu não vou lhe responder apenas o que você de imediato está pedindo. Eu vou abrir as cortinas, vou levantar a ponta do véu, eu vou revelar para você não apenas o aqui e o agora, o imediato. Eu vou abrir o cenário para você e revelar a você o que vai acontecer no tempo do fim. Daniel vai ter entendimento dos planos e dos propósitos e dos desígnios de Deus para a história da igreja, para a história da humanidade. Mas ainda, ele tem discernimento não apenas quanto ao tempo do fim, ele tem discernimento quanto à batalha espiritual. E o primeiro discernimento que ele tem é da hostilidade, tanto descrita aqui no versículo 13, que já lemos, quanto no versículo 20. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, Daniel, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Na verdade, esta batalha no andar de cima é sem trégua também. E então existe resistência. Existe aqui a hostilidade, mas em segundo lugar existe também o ajudador. Olha o versículo 21, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Só tem 2 anjos na Bíblia chamados por nome, é o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Miguel aparece apenas 5 vezes na Bíblia, uma vez na carta de Judas, uma vez no livro de Apocalipse e 3 vezes no livro de Daniel. O arcanjo Miguel é como que o defensor do povo de Deus, é como que um anjo guerreiro. Ele sempre aparece no contexto de batalha, de luta, de conflagração espiritual. Ao passo que Gabriel é o anjo mensageiro de Deus, é aquele encarregado de levar a mensagem de Deus. E aqui nós estamos informados que Gabriel se associa nesta luta em defesa do povo de Deus. Mas finalmente, queridos, finalmente, o intercessor amado no céu é alguém que recebe o toque especial do céu. Você vai notar nesse capítulo 10 que Daniel recebe 3 toques distintos. Primeiro toque, versículo 10, olha aí por favor. É o toque para se levantar. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E eu pergunto a você, o que é que este anjo de Deus fez para que Daniel se colocasse de pé? Ele estava prostrado e ele veio e o tocou. Alguém que está prostrado, extasiado diante da glória de Deus, alguém que está enfraquecido diante da magnificência da revelação. 3 coisas acontecem. Primeiro, este anjo lhe toca para revelar a ele, no versículo 11, que ele é muito amado no céu. O fato de você saber que Deus ama você, que você é conhecido no céu e amado no céu, dá ânimo para você se levantar. A segunda razão que foi importante para que ele se levantasse, está no versículo 12, a ciência de que as suas orações estavam sendo ouvidas por Deus, que a oração que ele fazia movia os céus, que o braço de Deus estava em ação, que o anjo de Deus estava em ação, e que a resposta de Deus estava vindo ao seu encontro. A terceira razão porque ele é colocado de pé, queridos. Primeiro é porque ele é amado. Segundo, porque suas orações são ouvidas. Terceiro, porque Deus abre as cortinas da história e revela para ele os propósitos para a igreja e para o seu povo no tempo do fim, conforme o versículo de número 14. Eu vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Louvado seja Deus. Às vezes nós ficamos deprimidos porque olhamos para a crise do agora. Choramos, pranteamos, jejuamos e temos que fazê-lo. Mas nós também temos que olhar para frente, levantar a cabeça e olhar o plano e o propósito de Deus para a igreja, para o tempo do fim, que a igreja é o povo vitorioso. Todos os inimigos da igreja cairão por terra, e a igreja triunfará, e a igreja reinará com Cristo vitoriosa e gloriosamente para sempre e sempre. A igreja tem que levantar a cabeça e ser um povo otimista por causa da vitória de Deus. Segundo toque que Daniel recebe,
Está registrado nos versos 16 e 17. É o toque para abrir a boca e falar. Ele diz, eu me calei. Quando ele se calou, o anjo lhe tocou para que ele pudesse falar. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar. Irmãos, nós só poderemos falar com eficácia diante dos homens quando nós nos humilhamos e nos calamos diante de Deus. Quem aprende a estar na presença de Deus, pode abrir a boca diante dos homens. Se o Senhor não nos tocar, nós não temos poder para falar diante dos homens. Certa feita, um pregador estava numa igreja para pregar, e ele leu do lado de dentro do púlpito, só o pregador vê, uma placa escrita: se Deus não falou com você, não fale a nós. Daniel só fala, só abre a boca, porque Deus o tocou. Talvez uma das maiores e mais urgentes necessidades que os homens têm, antes de se levantarem para falar, é serem tocados por Deus. Mas abrir a boca para falar não é algo simples. Daniel disse que sentiu dores. E a palavra dores aqui no original é dores de parto. É a mesma palavra que aparece para dores de parto. São contorções profundas. São dores íntimas profundas. Porque não dá para falar sem sentir o drama, a dor, a angústia, o peso da própria condição do povo. Finalmente, queridos, finalmente. Pela terceira vez Daniel é tocado. Versículos 18 em diante. Olha você, versículo 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. O Senhor o toca agora para lhe fortalecer. Quantas vezes você e eu precisamos desse toque de Deus? Quantas vezes estamos enfraquecidos, prostrados, abatidos, sem força, sem ânimo? E o que é que o anjo faz com ele? Veja o verso 19. Não apenas o tocou, mas disse para ele: não tenha medo, homem muito amado. Quantas vezes, queridos, o medo nos toma? Quantas vezes o medo nos põe as garras, põe os seus tentáculos em nós? E a palavra do anjo é esta: não tenha medo, meu filho, você é amado de Deus. Este homem está perturbado e o anjo diz: paz seja contigo, meu filho, paz seja contigo. Este homem está fraco e o anjo lhe diz: sê forte, sê forte. Quantas vezes, queridos, nós ficamos tão fracos ao ponto de não conseguirmos o levantar e fazer a obra de Deus, e Deus diz para nós: meu filho, eu estou te tocando para lhe fortalecer. Levanta, levanta, joga fora o medo, toma posse da paz, e ser forte, e ser forte. E diz o texto: ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Louvado seja o Senhor. Deus também pode nos tocar para nos levantar, para nos abrir a boca e para nos fortalecer. Eu quero concluir esse estudo de Daniel 10, trazendo para nós duas lições práticas. A primeira lição prática é perguntar: quem são, na verdade, os verdadeiros inimigos da obra de Deus, do trabalho de Deus? Poderíamos pensar à luz desse texto, o desânimo do povo. Por que não? O povo chorou quando chegou na Babilônia, não conseguia cantar na Babilônia, só lembrava de Sião. Quando pensava na Babilônia, só pensava em vingança, ao ponto deles dizerem: feliz é aquele que esmagar os teus filhos, a cabeça dos teus filhos sobre a pedra, ó Babilônia. Mas agora, depois de 70 anos, Daniel, que nunca se esquecera de Jerusalém, 3 vezes ao dia abria sua janela e orava pelas bandas de Jerusalém, em favor de Jerusalém. O povo agora se acomoda em Jerusalém, acomoda na Babilônia, não quer mais voltar, desanimado, acomodado. Os que voltam estão acomodados, vencidos pela oposição dos samaritanos. Às vezes, queridos irmãos, o que impede a obra de Deus é o nosso próprio desânimo. Às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Teríamos que olhar para o espelho para ver o nosso maior perigo. Quem são os nossos inimigos? O que atrapalha a obra de Deus? Poderíamos dizer:
Os samaritanos que se opõem à obra. Eles estão por todo lado. Eles nunca vão deixar de existir até Jesus voltar. A igreja de Deus nunca vai ter trégua. Aqui não é colônia de férias. Nós não vivemos no estufa espiritual. É impossível levar a obra de Deus sem oposição, sem batalha, sem tensões, sem conflitos. Mas sabe qual é o maior inimigo da obra de Deus, possivelmente? À luz de Daniel 10, está acontecendo no andar de cima, no mundo invisível. No mundo invisível. Nós não nos apercebemos disso. O apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. O apóstolo Paulo diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento dos incrédulos para que não se lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo Jesus. Quantas vezes, queridos irmãos, nós entendemos isso quando falamos de evangelização e quando realizamos a obra evangelizadora? Precisamos nos aperceber disso. E a segunda lição prática e última que eu chamo a sua atenção: quais são as armas apropriadas para o conflito em que estamos engajados? Como é que nós vencemos esses inimigos? Como é que nós triunfamos sobre esta oposição? Daniel nos ensina. Ele chorou, ele orou, ele jejuou. Nós não podemos lutar com armas carnais, diz o apóstolo Paulo, mas com armas poderosas em Deus, que anula sofismas, destrói fortalezas e triunfa sobre o inimigo. A igreja nunca é tão forte como quando ela está de joelhos, nunca. Oxalá a igreja entenda, oxalá entendamos isso. Pudera nós compreender a importância que é um crente de joelhos clamando ao Senhor. Aqui não é uma nação que está orando, não. Aqui é um homem, um ancião de 84 anos. E os céus se movem, e um anjo vem à terra, e uma nação é restaurada, e o plano de Deus para um futuro é revelado, porque um homem se põe de joelhos, em lágrimas, em quebrantamento, em oração e em jejum. Que Deus nos ajude a aprender com Daniel. Amém.